Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Bom dia, irmãos, graça e paz. Se tem algum irmão que vai participar da ceia, o cálice está na entrada. Se você entrou e esqueceu de recolher o seu cálice, pegar o seu cálice, aliás, faça isso, tá bom? A gente está tomando esta medida para que possamos estar adequando as medidas de prevenção da pandemia, tá certo? Por isso, não temos feito a distribuição como é feita normalmente, com a participação dos presbíteros, e assim procuramos com toda higienização preparar este material e você pode pegar o seu, né, e assim estar preparado para este momento da celebração da Santa Ceia. Bem, convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nessa oportunidade, damos boas-vindas não apenas aos irmãos que aqui se fazem presentes, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também queremos estar desejando a paz do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus se manifeste de forma abundante e maravilhosa
na vida de você que nos acompanha também no Facebook, pelas redes sociais, e depois terá à disposição, né, deste vídeo pelo YouTube. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Mesmo assentados, façamos a leitura alternada do versículo 1 ao versículo de número 10. Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso de número 10. Do pecado para a salvação pela graça. É o título proposto neste parágrafo do capítulo 2 de Efésios pela Sociedade Bíblica do Brasil, que produziu essa edição na revista atualizada que nós adotamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Novamente, todos juntos, leiamos o verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E a igreja diz? Amém. Amém. Que texto maravilhoso. Antes, nós que não tínhamos ainda Jesus, a nossa condição era de mortos nos nossos delitos e pecados. Antes, a nossa condição era de filhos da ira. Agora, estamos vivos e agora somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Convido o conjunto da UPA que nos conduza no louvor ao Senhor, preparando-nos assim para podermos, ao refletir na palavra do Senhor, tomarmos parte nesta manhã da celebração da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ceia esta que faz nós celebrarmos a vida na morte, pois ela nos lembra a morte de Jesus, e através da sua morte ele ressurgiu, e ele então garante também a nossa vitória, e através dele temos vida e vida em abundância. Irmãos, vamos cantar a música Eu Te Busco. Vamos tocar de novo. Toda hora espero
Senhor, nós te louvamos, meu Deus, porque na manhã desse dia nós podemos buscar livremente a tua presença. Amém. Te louvamos, meu Deus, porque sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. E pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Que o nosso coração, meu Deus, esteja grato pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Amém. Nós para nos dar a vida eterna. Ó Deus, que possamos estar a cada dia procurando viver da forma que agrade o Senhor e que glorifique o teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder estar. Vamos abrir a palavra do nosso Deus agora no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E eu farei a leitura do verso 1 ao verso de número 3. Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos. Ó Deus, neste momento nós consagramos os elementos da Santa Ceia, símbolos do sacrifício do teu Filho amado Jesus para a nossa redenção, do seu corpo e do seu sangue que ali foi vertido na cruz. Ó Deus, o nosso coração nesta manhã celebra com alegria este momento, porque já não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, já nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, e tudo isto é fruto da tua graça, não vem de nós, da nossa obra, de nada que possamos, mas é fruto do teu amor que manifestou para conosco, através do teu Filho amado Jesus, que tu enviastes ao mundo, e este se fez pecador no nosso lugar, morrendo a nossa morte, para que através dele pudéssemos ter a sua vida. E aí ele ressuscitou, e esta vida, ela é transmitida a nós pela sua obra de ressurreição. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Ajuda-nos para que possamos manter firme a nossa fé nele, o teu Filho amado Jesus, e em ti, como nosso único Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fé. Palavrinha tão pequena, né? Apenas 2 letras. Fé. Mas a essência da nossa vida com Deus. Fé. Fé. Você quer agradar a Deus, meu irmão? Você quer agradar a Deus, minha irmã? Igreja, você quer viver como a igreja que está tendo da parte do Senhor alegria e satisfação quando esta se coloca diante dele na adoração, quando esta se coloca diante dele em oração, quando esta se coloca diante dele nas expressões dos nossos atos de fazermos parte da obra do Senhor? A palavra de Deus nos diz que precisamos ter fé, pois sem fé é impossível agradarmos a Deus, pois é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele se torna abençoador, galardoador dos que o buscam.
ao celebrarmos a Santa Ceia nesta manhã, eu gostaria de estar tomando esse texto que lemos e observando que o livro de Hebreus é um livro que fala-nos da fé. E ao nos falar da fé, este livro nos mostra de uma forma muito clara que toda a história bíblica do Antigo Testamento, bem como também a revelação do Novo Testamento, é uma história de fé, onde nós vemos homens e mulheres agradando a Deus. Por quê? Porque no relacionamento com Deus exerceram a sua fé, não duvidaram de Deus, não consideraram a palavra de Deus mentira, lenda, fantasia, mas consideram a palavra de Deus verdade absoluta, e por isso vivem esta palavra, obedecem a este Deus, mesmo que seja contra aquilo que o mundo ensina e prega. Então, nesta manhã, quero desafiá-lo, meu irmão, ao tomar parte da mesa do Senhor, a você estar buscando fortalecer a sua fé. Será que você pode ser identificado como um homem e uma mulher de fé? Como um adolescente de fé? Como um jovem de fé? A sua vida evidencia que de fato você crê em Deus e em Jesus Cristo? Quando celebramos a ceia, nós estamos celebrando o quê? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Ele se fez pecador no meu e no teu lugar. Ele se permitiu ir à morte de cruz por causa dos meus e dos seus pecados, para saldar a nossa dívida que tínhamos com Deus, que eu e você não éramos capazes, e nenhum ser humano é capaz de pagar. Então, celebrar a ceia é nós fortalecermos a nossa fé em Jesus, porque conforme nós lemos em Efésios, pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Quem é que é salvo? Quem crê em Jesus, segundo as Escrituras. Quem é salvo? Quem crê no único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que se revelou a nós pela palavra escrita e pela palavra encarnada. Por isso o escritor aos Hebreus, no início ele diz: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas, pelos nossos pais, pelos profetas, nos últimos dias Ele nos falou através do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Tudo que eu e você precisamos conhecer de Deus, tudo que eu e você precisamos provar de Deus na nossa vida, nós conhecemos e provamos em Jesus. Por isso, meus amados, lá em João 14, quando Jesus ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí um dos discípulos falou: Senhor, mostra-nos o caminho. E o outro disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem quer ter comunhão com Deus, eu sou o verdadeiro caminho que conduz à verdadeira vida, porque sem mim ninguém vai ao Pai. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos ser uma igreja que viva pela fé em Jesus. Porque se não vivemos pela fé em Jesus, não somos igreja do Senhor Jesus. E aí o escritor aos Hebreus então nos admoesta, olhando para essa nuvem de testemunhas. O que são testemunhas? São vidas que conheceram o verdadeiro Deus, que viram a manifestação do verdadeiro Deus no passado, como Abel, como Enoque, como Noé, como os patriarcas, Moisés, Josué, Gideão e tantos outros,
que o capítulo 11 vai falando sobre os heróis da fé. Então, essas testemunhas, o que é uma testemunha? Alguém que garante que aquilo é verdade. Há um só Deus, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Há um só Deus, o Deus de Davi, o Deus de Moisés. E este Deus é o Deus que age na história e por amor a mim, por amor a você, nos trouxe Jesus Cristo para que Ele seja o Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí por isso o escritor diz que nós temos que nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, de tudo aquilo que pode fragilizar a nossa fé, que possa desviar o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado, que eu e você possamos, como Paulo, viver esta fé em Jesus, a ponto de dizer: para mim, o viver é Cristo, e para mim, o morrer é lucro. E aí ele diz que temos que desembaraçar de tudo isso. Então a ceia do Senhor é uma oportunidade que eu e você temos de firmar o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. E agora, meus amados, tratarmos desses embaraços que há na nossa vida. Há pecados que precisam ser confessados e abandonados, e há embaraços, há coisas que estão nos tirando de caminharmos uma vida mais perto do Senhor, que em si não são pecados, mas que se tornam pecados quando nós deixamos de buscar o Senhor para buscar estas coisas. E aí o que diz o texto? Ao nos desembaraçarmos de tudo isso, o que temos que fazer? O que diz o texto? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você crê de fato em Jesus? Você crê de fato que Jesus veio há mais de 2000 anos atrás e se vestiu de pele humana, nasceu como nasceu, concebido pelo Espírito Santo? Você crê que esse Jesus de fato foi à morte de cruz? Você crê que no terceiro dia ele ressuscitou? Você crê que ele depois de 40 dias foi assunto aos céus? Você crê que esse Jesus voltará para buscar a sua igreja e buscar todo aquele que nele crê? Você crê que Jesus morreu na cruz por causa dos seus pecados? De fato é esta fé que você abraçou? Então, meu irmão, temos que correr com perseverança a carreira cristã que foi proposta a nós através de Jesus. Temos que tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e segui-lo com perseverança. Curva a sua fronte, feche os seus olhos e consagre a sua vida ao Senhor. Fortaleça a sua fé agora, meu irmão, em nome de Jesus. Se há incredulidade no seu coração, se de fato você não tem abraçado a fé em Jesus de uma forma despreendida, intensa, a ponto de você se conduzir por esta fé, a ponto de você estar permitindo seguir Jesus de longe, é agora o momento oportuno, meu irmão, você fortalecer a sua fé. Coloca lenha nessa fogueira, no fogo da sua fé, aviva, meu amado, esta fé em Jesus, porque nós somos salvos mediante a fé. A fé é o instrumento para que a graça de Deus em Cristo Jesus se manifeste nas nossas vidas. A palavra é tão pequena, mas é a essência do nosso relacionamento com o nosso Deus e com Jesus. O nosso Deus não tem rosto físico produzido pela mente humana a palparmos, para adorarmos, porque o nosso Deus, ele não se permite ser representado por nenhuma imagem de escultura, porque não há possibilidade do ser humano
descrever Deus com figuras humanas, com figuras da sua criação. Deus é o Criador. E tentar reproduzir Deus através de figuras da criação, Deus abomina. E Ele diz nos 10 mandamentos: não faça imagem de escultura para me adorar, pois eu sou Espírito. Importa que os meus adoradores me adorem em Espírito e em verdade. O que temos na ceia é apenas símbolos da obra de Jesus, que nos aponta e nos mostra porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, o que dizer, ó Pai, nesta hora, quando olhamos para a Tua Palavra, quando nós olhamos para este sacramento que o Teu Filho Jesus instituiu naquela quinta-feira, quando Ele foi traído, preso, condenado, entrando à noite, à madrugada de sexta-feira, a ponto de ser crucificado. Ó Deus, sem dúvida o nosso coração enche de gratidão e de alegria, porque Jesus se tornou o autor e consumador da nossa fé. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor revelou a nós Jesus Cristo como único Senhor e Salvador para as nossas vidas. E agora, ó Pai, mais uma vez nós pedimos: tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de todos nós que aqui estamos. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé, para que possamos de fato viver pela fé, para que de fato sejamos homens e mulheres, adolescentes, jovens, crianças e adultos, cheios de fé. Ó Deus, perdoa-nos quando somos incrédulos, quando duvidamos da Tua Palavra, quando, Senhor Deus, tomemos uma atitude como a de Pedro, de negar a fé. Ó Deus, sustenta-nos para que não façamos isto e corramos com perseverança a carreira cristã que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Teu Filho amado Jesus, crendo no Senhor como o único e verdadeiro Deus. A Ti consagramos esta ceia, e que ao tomarmos estes elementos, a nossa fé seja avivada pela presença do Teu Espírito em nós, e pelo ouvir da Tua Palavra ministrada ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomemos os elementos e dele participemos. Senhor, obrigado pelo Teu sacrifício, pela salvação que o Senhor nos concede, porque o Senhor é o bom pastor que deu a sua vida por nós, suas ovelhas. Somos gratos a Ti, não merecemos tão grande amor. Sem dúvida, somos salvos pela Tua graça, mediante a fé posta em Ti, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus Pai, bendito seja o Senhor. Ó Deus Espírito Santo, bendito seja o Senhor. Deus triuno, exaltado, louvado seja o Teu nome, para todo sempre, na vida da Tua igreja, nas nossas vidas, e ajuda-nos a vivermos a fé que abraçamos em Cristo Jesus, hoje e até o dia que Ele haverá de nos tomar para si. Amém. Avisos. Semana de oração a partir de amanhã até sexta-feira às 18h30. Então, semana de oração do mês de novembro começando amanhã. Então, que os irmãos estejam
presentes participando da nossa semana de oração do mês de novembro. E à noite o culto, a partir das 19 horas. Neste momento, então, as crianças podem se dirigir para o pátio. E eu passo a palavra ao missionário Mateus, que vai estar ministrando o estudo da nova série que estará sendo conduzida a nós neste mês de novembro, acerca do profeta Ageu. Baixa um pouco o... Som. Ei, som. 1, 2, som. Os irmãos, bom dia. Graça e paz. Amém. Convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, como foi dito pelo nosso querido pastor. Esse mês de novembro, a nossa série de estudos será no livro do profeta Ageu, profeta menor. Ageu é considerado profeta menor não por conta da sua estatura, ou seja, por ele ter sido um profeta baixinho, não é por conta disso, e nem por conta dele não ter tanta significância comparado aos demais profetas. Ele é um profeta menor pelo volume da sua obra, e os irmãos que já leram o livro do profeta Ageu, já encontraram aí na Bíblia este livro, irão ver que existem apenas 2 capítulos, é um livro bem curto, mas que tem um conteúdo riquíssimo. E durante esse mês de novembro, nós estudaremos os detalhes que se fazem presentes neste livro. Teremos um estudo expositivo de cada passagem aqui do profeta Ageu. E o nosso texto da nossa exposição nesta manhã é Ageu, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11. Na nossa última série de estudos sobre o passo a passo da reforma, os textos bíblicos eram apenas pontos de partida para que a gente pudesse abordar o assunto. Agora é diferente, nessa série os textos serão realmente expostos, verso por verso, e eu peço que os irmãos estejam atentos a cada detalhe que será exposto nessa manhã, que é a palavra do nosso Deus. Ageu capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi a um monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu peço que todos nós venhamos ler o versículo
de número 8. Vamos lá? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que fale ao nosso coração nesta manhã. Senhor, aqui estamos como teu povo. Primeiramente agradecemos porque participamos da mesa do Senhor. E agora, meu Pai, nesse instante, nós queremos ouvir novamente a tua voz. Fale conosco através da tua palavra. A palavra do Senhor é viva e eficaz, a palavra do Senhor é totalmente inspirada pelo Senhor. Que o Senhor possa falar o nosso coração e que o mesmo Espírito Santo que inspirou Ageu para escrever este livro possa estar iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ter um entendimento do texto bíblico. E use para a tua honra e tua glória. Convenha que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Ageu, além de ser considerado um profeta menor, ele está na categoria dos livros pós-exílicos. E o que são os livros pós-exílicos? São livros que foram escritos depois do exílio na Babilônia. Esses livros são o livro do profeta Ageu, o livro de Zacarias, o livro de Malaquias, o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther. Esses livros foram escritos depois que o povo sofreu no cativeiro babilônico. E este é o segundo menor livro do Antigo Testamento. E é interessante porque Ageu é um personagem único no Antigo Testamento que tem esse nome. Não há nenhum outro personagem bíblico com o nome de Ageu. E o significado do nome Ageu é minha festa ou festividade. Possivelmente esse profeta, ele nasceu quando estava ocorrendo uma das festas cerimoniais que se fazem presentes na lei do Senhor. E é interessante que o significado do nome de Ageu faz um contraste com a situação na qual o povo vivia. Porque o povo de Judá, na época que Ageu começa a falar, começa a profetizar, começa a ser instrumento de Deus, era um povo que estava vivendo em meio a crises, era um povo que estava vivendo em meio a um desânimo. Aí aparece um profeta chamado Minha Festa, ou Festividade, para estar incentivando esse povo a reconstruir o templo de Jerusalém, que estava destruído. Um profeta que foi contemporâneo de Ageu foi o profeta Zacarias. Zacarias e Ageu tinham uma parceria ministerial. Os dois pregavam para que o povo estivesse engajado na reconstrução do templo. Ageu é a primeira voz profética de Deus após o cativeiro babilônico. E este homem vai ser instrumentalizado por Deus para que o povo venha estar motivado a dar continuidade no templo que estava em ruína, a reconstrução do templo que estava em ruína. Para que nós venhamos ter um entendimento desse livro, nós temos que recorrer ao contexto histórico de Ageu. Eu convido os irmãos nesse instante a fazerem uma viagem no tempo comigo. Vamos lá para o ano 586 a.C. O que aconteceu nesse ano? Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor e o Império Babilônico. Os muros daquela cidade foram derribados e o templo foi destruído. Deus assim agiu por conta da pecaminosidade do povo. Era uma disciplina da parte de Deus para aquele povo que estava desobedecendo ao Senhor, que estava vivendo em meio a uma idolatria, que estava uma injustiça social. É aquela ideia de que um abismo chama o outro. E o povo de Judá era um povo que estava provocando o Senhor a ira. E ao provocar o Senhor a ira, Deus disciplina aquele povo. E um dos fatores severos pelos quais Deus então vai disciplinar aquele povo é que aquele povo tinha um templo. O templo foi construído por Salomão como se fosse algo místico. Eles tinham um templo como se fosse um amuleto. Enquanto nós tivermos o templo aqui, nada vai acontecer conosco. Então a gente pode aprontar, pode cair em pecado, pode fazer o que quiser, nada vai acontecer. Pois bem, 586 chega, depois de um ano de cerco, Babilônia invade Jerusalém, destrói aquela cidade e Nabucodonosor destrói o templo construído por Salomão. E tem mais. Uma deportação de exilados é conduzida para a Babilônia. O cativeiro babilônico ele começa em 609. Há uma primeira deportação que é levada para a Babilônia.
Em 597 há uma segunda deportação. Inclusive em 609, Daniel é levado para a Babilônia. Em 597 o profeta Ezequiel é levado para a Babilônia. Em 586 vai haver a terceira leva de judeus exilados que foram conduzidos para o cativeiro babilônico. Lá eles permaneceram 70 anos. O profeta Jeremias fala acerca disso. E o profeta Daniel, quando está prestes ao fim do cativeiro, ele vai ter o discernimento acerca da palavra do Senhor, que o cativeiro está se findando, porque os 70 anos estão se cumprindo. E quando os 70 anos se cumprem, termina o cativeiro, Deus levanta um homem chamado Ciro. Esse homem chamado Ciro é rei de um outro império, o Império Persa. Em 559 a.C., ele tem a sua ascensão como líder político e um líder militar. E em 539, no ano que completa o cativeiro, Ciro vai estar conquistando a Babilônia. E quando Ciro conquista a Babilônia, ele escreve um decreto. E esse decreto beneficiou o povo judeu, porque era um decreto que dizia que o povo deveria retornar para Jerusalém e reconstruir o templo que estava em ruínas desde 586 a.C. Abrimos a palavra do Senhor lá em Isaías. Peço que o Wagner leia para nós. Isaías capítulo 44, versículo 28, e depois Isaías capítulo 45, versículo 1. Isaías 44, versículo 28 e Isaías 45, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. O profeta Isaías profetizou a respeito de Ciro, e a palavra de Deus ela se cumpre. Isaías 44, 28, depois 45, 1. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Quando Ciro conquista a Babilônia em 539, essa profecia começa a se cumprir. Agora, vejamos Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. O que Deus fala, ele cumpre. O que Deus falou através de Isaías estava acontecendo. O Império Babilônico ruiu. Agora havia um novo império, o Império Mundial, o Império Persa, um Ciro à frente. E esse Ciro vai escrever um decreto que vai beneficiar o povo de Judá. Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Esdras capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. O livro de Esdras está narrando do capítulo 1 ao capítulo 6, 70 anos que antecede a sua história. Ele narra a respeito do retorno do povo da Babilônia, ele narra como que se deu o início da reconstrução do templo e como que foi até um pouco do ministério de Ageu e Zacarias. Esdras 1, do versículo 1 ao versículo 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Em 539, quando esse decreto ele vai ser feito por Ciro, o povo retorna para Jerusalém. Completa-se 70 anos de cativeiro, e o povo retorna sob a liderança de quem? De Zorobabel, o governador, e de Josué, o sumo sacerdote. Essa é a primeira deportação dos judeus que saem da Babilônia e voltam para Jerusalém. E há um objetivo: restaurar a cidade, reconstruir o templo. Ciro havia se comprometido. Inclusive, no restante da passagem, aí de Esdras, capítulo 1, se os irmãos se atentarem aos detalhes que fazem presentes nesse texto, esse homem
vai estar devolvendo os utensílios que foram tirados do templo e vai estar dando todo o amparo para que os judeus retornassem para Jerusalém e assim estivesse reconstruindo o templo. 50 mil pessoas retornam para Jerusalém, junto com Zorobabel e junto com Josué. Chegando em Jerusalém, há um clima de festa. Eles erigem o altar, começam a adorar o Senhor, comemoram a festa dos tabernáculos, começam a praticar as festas fixas, e logo no versículo 7 do capítulo 3 de Esdras, esse povo começa a investir na reconstrução do templo. Leia com a gente, Wagner, versículo 7 do capítulo 3 de Esdras. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Então, esse povo traz até uma madeira nobre do Líbano para começar a reconstrução do templo. Esse povo começa a reconstruir o templo. Eles lançam os alicerces desse templo que vai ser reconstruído. E o contexto é um contexto de alegria, é um contexto de otimismo de boa parte da população. Havia uma pequena parte dos sacerdotes e levitas mais idosos que estavam tristes porque eles tinham visto a beleza do primeiro templo que foi construída por Salomão. Mas grande parte do povo estava feliz, porque Jerusalém estava sendo reconstruída, o templo estava sendo reconstruído. E aí no versículo 11 nós podemos ver esse contexto todo de alegria de boa parte do povo. Esdras 3, versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Então os alicerces haviam sido lançados, a reconstrução havia iniciado, o povo estava ali contente, feliz, pelo menos boa parte daquela população. Mas aí os problemas começam a surgir. Os samaritanos ficam sabendo que os judeus querem reconstruir o templo, eles vão ao encontro dos judeus. E ao ir ao encontro dos judeus, eles oferecem ajuda. Olha, nós queremos reconstruir o templo junto com vocês. Mas olha a resposta dura que Zorobabel dá para os samaritanos. Esdras capítulo 4, versículo 3. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, a partir dessa resposta de Zorobabel e dos líderes, começa uma oposição ferrenha da parte dos samaritanos contra os judeus. E Zorobabel, a liderança, fez bem em não se juntar com os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos haviam abandonado a fé ortodoxa. Os samaritanos haviam adotado uma crença mística, sincrética, aliar-se com os samaritanos e assim uma apostasia religiosa da parte de Judá. Eles foram firmes em não estarem se aliando com os samaritanos. Acontece que os samaritanos irão desanimar esse povo. Todo o cenário de um povo que estava feliz, alegre e otimista se transforma num cenário de tristeza, desânimo e pessimismo. Por quê? Porque esses samaritanos vão escrever cartas para o rei da Pérsia, que não é mais Ciro na época. Esse rei é Artaxerxes. Esse rei vai ler as cartas, e nessas cartas está escrito que o povo judeu estava querendo fazer uma conspiração contra a Pérsia. Veja que fake news não é dos dias de hoje. Desde aquele tempo já existia fake news. O povo de Samaria passa uma fake news para Artaxerxes, e Artaxerxes acredita na fake news. Tanto que, no capítulo 4, no versículo 21 e no versículo 24, este rei vai estar decretando a paralisação da obra. Leia para nós aí, Wagner. Esdras 4, versículo 21 e 24. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Em 538 esse decreto entrou em vigor, e a obra da reconstrução ela para.
e fique 18 anos parado. Essa obra só vai retornar em 520. 18 anos depois que a obra parou, o povo vai retomar a obra por conta de que Deus levanta uma voz profética. E essa voz profética é a voz de Ageu, é o instrumento de Deus, que vai estar mostrando àquele povo que era tempo de reconstruir, que eles deveriam ter dado continuidade na reconstrução do mundo. A origem desse profeta, não temos muitas informações na palavra do Senhor. Alguns afirmam que ele era um profeta idoso, que possivelmente viu o primeiro tempo, depois foi levado cativo para a Babilônia e retornou para Jerusalém. Outros dizem que ele teve contato com Daniel, na Babilônia, e a tradição judaica ela afirma que Ageu nasceu na Babilônia e ele teve como seu mentor o profeta Ezequiel. E ele voltou para Jerusalém algum tempo depois da primeira deportação, porque na lista de Neemias, na lista de Esdras, que fala a respeito do retorno dos exilados, não está o nome de Ageu. Mas esse é o homem levantado por Deus, para estar incentivando o povo a investir na obra do Senhor. E esse episódio dos samaritanos com os judeus, essa oposição dos samaritanos com os judeus, vai ser um fator histórico que vai incrementar a rixa que vai durar séculos entre samaritanos e entre judeus. Eles queriam ajudar na reconstrução do templo, mas o povo de Judá não aceitou a ajuda deles. Agora, no segundo ano do rei Dario, que governou de 522 a 486 antes de Cristo, esse Dario aqui não é o mesmo de Daniel capítulo 6, é o outro Dario. No segundo ano desse rei, no ano 520, Ageu vai ser levantado por Deus e vai desafiar esse povo, em primeiro lugar, a dar prioridade ao Senhor. Esse povo vai ser exortado por Deus através de Ageu para priorizar a obra do Senhor e o próprio Deus. Então podemos ver aqui no texto, segundo ano de Dario, ano 520, no sexto mês, o povo havia aderido ao calendário babilônico, que nomeava o mês através de números. Então, sexto mês. Mas a marcação anual e mensal ainda era por meio do calendário hebraico. E no calendário hebraico, o ano começa no outono, termina no outro outono. Então, o sexto mês aqui é referente ao mês de setembro. No dia 1º de setembro, Ageu vai estar sendo usado por Deus, no segundo ano do rei Dario. E como sendo o primeiro dia do mês, esse dia era o dia da lua nova, um dia santo, onde o povo apresentava ofertas, onde o povo estava ali reunido para ouvir a voz dos profetas. Era o dia de lua nova. Nesse dia em que os líderes estavam ali reunidos, e os adoradores também, Deus vai levantar a sua voz profética, para estar exortando aquele povo a priorizar o Senhor e a priorizar a sua obra. Zorobabel, ele fazia parte, na verdade, da descendência de Davi. Ele era neto do rei Jeoaquim e estava ali representando o governo civil de Jerusalém. Enquanto que Josué, ou Jesua, o sumo sacerdote, representava a liderança religiosa de Jerusalém. E eles estavam ali, presentes naquele momento solene, e acabam ouvindo a exortação da parte de Deus, através do profeta Ageu. E quando nós vemos aqui no texto, quando assim é dito que por intermédio do profeta Ageu veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, aqui está a autoridade da mensagem desse profeta. Esse profeta, ele não gera mensagem. Esse profeta é apenas boca de Deus. Ele é canal de transmissão da mensagem que Deus vai trazer àquele povo. Ele é apenas um mordomo que está servindo a mensagem para o povo de Judá. Então vem a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, falando com aquela liderança que estava à frente da reconstrução e havia parado de reconstruir o templo, e também para as pessoas que estavam junto com eles. E aí no versículo 2 começa a exortação. Assim fala o Senhor dos exércitos. Essa expressão significa o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. O Deus soberano, o Deus que domina sobre tudo e todos. Assim fala esse Deus, assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo, preste atenção nesse detalhe do texto, olha o texto bíblico. Este povo, Deus não diz meu povo, Ele diz este povo. O que significa isso?
significa um aspecto negativo, significa que Deus estava desgostoso com aquele povo, Deus, ele não estava se agradando daquele povo. Por isso que Deus fala, este povo. E aí Deus diz que esse povo está dizendo que não é tempo ainda de reconstruir a casa do Senhor. E isso não passa de uma desculpa. O povo levanta uma desculpa para não obedecer a Deus. E por que eu falo uma desculpa? Talvez você pode pensar, mas tinha oposição, os samaritanos estavam lá, o Artaxerxes havia escrito um decreto que não poderia dar continuidade à reconstrução. O decreto dos Medos-Persas não pode ser revogado. E antes do decreto de Artaxerxes, havia sido escrito o decreto de Ciro. Era só o povo se organizar, mandar uma carta e estar falando, olha, Ciro esteve escrevendo um decreto dizendo que nós deveríamos voltar e reconstruir o templo. Mas o povo acabou entrando num estado de acomodação. O povo acabou entrando numa inversão de prioridade. O povo começou a pensar em si mesmo e parou de pensar no Senhor. Um outro fator também que poderia ter dado a ousadia e a bravura para o povo continuar a reconstrução do templo, discernimento da palavra de Deus. Aí ele tinha falado, nós lemos o texto, que Jerusalém seria reedificada e o templo seria reconstruído. Mas o povo levanta uma desculpa, dizendo, não é tempo ainda para poder reconstruir esse templo. E quando o povo faz isso, nós podemos ver que a prioridade desse povo não era Deus. Esse povo estava ocupado com aspectos pessoais. Olha só o versículo 3 e o versículo 4. Preste atenção no texto. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Olha a ênfase. A palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E aí o versículo 4 tem uma pergunta reflexiva, que vai levar esse povo a pensar, será que a prioridade nossa tem sido nós mesmos ou o Senhor? Olha a pergunta que Deus faz. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? O que seria casas apaineladas? Casas luxuosas, casas com painéis de madeira nas paredes e no forro, enquanto a casa de Deus estava o quê? Em ruína, o templo destruído e o povo investindo em seus lares. Olha só que beleza. E esse povo de Judá, que eu digo que também é o nosso povo nos dias de hoje, porque o profeta Ageu parece que está descrevendo a nossa sociedade nos nossos dias, era um povo egocêntrico, era um povo frio e calculista, correndo atrás de coisas materiais para eles mesmos. Era um povo que não priorizava o Senhor. Era um povo que estava mais preocupado com o seu bem-estar do que a obra do Senhor. Qual que era o ideal dessa época? Eu posso dizer para os irmãos que o ideal daquela época era o seguinte: primeiro a minha vida, depois Deus. Primeiro cuidarei dos meus negócios. Se tempo houver, mais tarde cuidarei dos negócios de Deus. Eu primeiro, depois o Senhor. Esse é o ideal desse povo. Um povo apático espiritualmente, um povo frio, um povo que não valorizava Deus e a sua obra, estavam valorizando somente eles mesmos, estavam apenas adorando eles mesmos, trabalhando por eles e não pelo Senhor, trabalhando pela comida que perece. Esse é o sinal do povo de Judá, e Deus vai exortar esse povo. Vocês estão construindo casas luxuosas e a minha casa está em ruínas. E esse povo ainda vem com a desculpa de que não era tempo de construir a casa do Senhor. Benjamin Franklin, ele fala o seguinte: jamais conheci um homem que fosse bom em inventar desculpas que também fosse bom em alguma outra coisa. Essa frase se aplica ao povo de Judá. Um povo que estava levantando desculpas para não priorizar Deus e a sua obra. Para que esse povo pudesse reconstruir o templo, aquele povo deveria rever quais eram as prioridades da vida deles, deveriam priorizar o Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, ter a coragem de estar arregaçando as mangas e ir reconstruir o templo que está
estava em ruína, e parar de pensar neles mesmos, mas pensar na obra de Deus, parar de dar desculpas para Deus, mas procurar servir ao Senhor com todo o seu coração. A prioridade em Deus deveria conduzir o povo a estar reconstruindo aquele templo, e Deus vai denunciar a procrastinação daquele povo, vai estar exortando esse povo, mostrando a esse povo que esse povo deveria dar prioridade a ele e a sua obra. E aí, no versículo 5, 6, 9, 10 e 11, Deus mostra as consequências da insensatez daquele povo, da insensatez que se manifestava no fato do povo não priorizar o Senhor e a sua obra. Olha só o que é dito nesse versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Quando Deus fala considerai o vosso passado, Ele quer dizer, reconsiderem suas ações, reflitam, meditem, revejam o que vocês estão fazendo. Na NVI, Nova Versão Internacional, esse versículo está: considerai vossos caminhos. Esse povo deveria olhar para o passado e ter o discernimento que Judá e Israel cometeu o erro da apatia espiritual, cometeu o erro de valorizarem eles mesmos e não o Senhor, e foram o quê? Disciplinados. Reverendo Hernando Dias Lopes, comentando essa passagem, ele diz: o passado deve ser o nosso pedagogo e não o nosso coveiro. Nós aprendemos com os erros do passado, mas não devemos repetir os mesmos erros. E aquele povo estava repetindo os mesmos erros, desonrando ao Senhor, priorizando outras coisas e não priorizando Deus, levantando desculpas. E Deus então põe esse povo para refletir: considerai o vosso passado, pensem no que vocês estão fazendo. E com isso, no versículo 6, Deus mostra o quão esse povo é engajado em estar procurando riquezas para eles mesmos e o quão esses resultados são satisfatórios. O mês de setembro era o mês da colheita de figos e uvas, e aquela colheita não foi boa. Será que foi por conta do resultado da natureza caprichosa? Será que foi por conta de algum fator biológico que levou os figos e as uvas não serem bem colhidas, não terem dado bons frutos? Não, disciplina da parte de Deus. É um povo que semeou e colheu pouco. É um povo que investiu em comida e não se fartou. É um povo que investiu em bebida, mas não se saciou. É um povo que investiu em roupas, mas não se aqueceu com as roupas. É um povo que investiu em seu salário, no seu trabalho, mas o dinheiro que ganha não dá para nada, porque o salário é colocado num saquetel furado. Veja, grandes investimentos, resultados insatisfatórios, resultados ruins, pelo fato de que Deus não está em primeiro lugar na vida dessas pessoas. Um povo que estava engajado, trabalhando, investindo, e eu vejo muita gente no dia de hoje assim, correndo atrás de coisas para satisfazer o ego do seu coração. Pessoas que estão desesperadas, correndo de um lado para o outro, investindo em plantações, investindo no dinheiro do futuro, mas esquecendo-se de Deus, esquecendo-se de priorizar o Senhor, esquecendo-se daquilo que é fundamental, primordial e essencial em nossas vidas. O povo estava sofrendo consequências terríveis por conta da disciplina divina, pelo fato de que esse povo estava apático espiritualmente. Essa era uma pobreza espiritual, uma pobreza econômica, consequência da insensatez desse povo de Judá. E aí no versículo de número 9, Deus fala: esperastes muito, e eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. O povo investe para si, quer o muito, e o pouco quer dar para Deus. Olha só, quer dar as sobras para Deus, e Deus ele não quer sobras. Por isso que ele dissipa, e por isso que ele fala que ele é o agente da disciplina. É o que diz o restante do versículo 9. Olha só: por causa da minha, porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria causa. Ou seja, vocês estão se importando mais com vocês.
e não com a minha obra, não comigo. Estão levantando desculpas para não trabalhar no serviço do Reino do Senhor. Quantos que hoje em dia não estão assim? Não prioriza Deus? Não está nem aí para a obra do Senhor? Não quer servir ao Senhor? Quer servir Ele mesmo? Aí vem os problemas. É em crise. Aí eu te pergunto, será que essas crises não é por conta de uma espiritualidade ruim que você está tendo? Será que essas crises não é consequência do fato que você está invertendo as suas prioridades? Esse era o problema de Judá. Esse era o problema do povo que voltou da Babilônia. Aí no versículo 10 Deus fala a explicação: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. É dito no versículo 11: vis viga seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Levítico? Levítico capítulo 26, versículo 14 ao versículo 20. Deus já havia avisado que se o povo desobedecesse, o povo ia sofrer disciplina, o povo ia sofrer consequência. O povo estava desobedecendo, o povo não estava valorizando o Senhor, estava deixando a casa deles ruínas e estava sofrendo, ou seja, um problema na semeadura. O povo estava sofrendo espiritualmente. Agora veja o que fala Levítico capítulo 26, do verso 14 ao verso 20. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assim orear-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perceber. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa alma, e vos farei que o céu seja como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Meus irmãos, Deus, Ele não briga de ser Deus. O que Deus fala, Ele cumpre. O povo de Judá parece que ia pagar para ver, e estavam sofrendo, estavam tendo dificuldades terríveis. Cumprimento da palavra do Senhor. Então, aqui do versículo 5 até o versículo 11, pulando o 7 e 8, Deus vai mostrar: olha, a insensatez de vocês está gerando o quê? Consequências, e consequências terríveis. Aí no versículo 7 e no versículo 8, Deus vai estar incentivando esse povo a dar início à reconstrução. Olha só: assim diz o Senhor dos Exércitos, de novo, considerai o vosso passado, novamente, refletir, meditar, ter uma introspecção. Agora o povo deveria se lembrar de como foi feito o primeiro templo. Davi tinha um desejo enorme de construir, porém foi o seu filho que edificou a casa. Salomão, no início do seu ministério, ele esteve engajado para construir o templo, ele esteve priorizando, ele deu o seu melhor para o Senhor. Era isso que Deus queria daquele povo. Deus queria que aquele povo estivesse fazendo para agradar Ele. Deus queria que aquele povo estivesse realizando a reconstrução do templo para que Ele fosse glorificado. Olha só o que diz o versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ao redor de Jerusalém, nas colinas, tinha muita árvore,
fonte de madeira, para o povo poder pegar essa madeira e embelezar o segundo templo. Mas o que esse povo estava fazendo? Estava pegando a madeira e colocando nas casas. E o que o povo faz nos dias de hoje? Em meio à crise, a pobreza, o povo quer ter celular, o povo quer ter casa luxuosa. O país está em crise, o povo quer viver no luxo. Não é isso? Contexto de pobreza judaica, o povo quer no luxo. Pegando as madeiras que era para colocar na casa do Senhor e colocando em suas casas. E talvez eles poderiam levantar desculpa, não, mas o material que foi usado no primeiro tempo é superior, a madeira do Líbano, agora nós temos a madeira aqui da região. Deus queria um material local. Não precisa de muita coisa para servir o Senhor, não. O que Deus quer é ser glorificado, o que Deus quer é o melhor. Deus quer que você faça de coração, para a honra e glória dele. Não importa o material que você tem em suas mãos, aquilo que você tem em mãos, você pode servir o Senhor. Deus falou: edificai a casa, dela me agradarei, eu serei glorificado. Aí eu te pergunto: até quando você vai continuar levantando desculpas para não servir o Senhor? Até quando você vai levantar desculpas para não assumir as responsabilidades que Deus tem dado para você assumir? Até quando você vai estar priorizando a sua vida e não priorizando o Senhor? Até quando você vai sofrer com as consequências por conta da sua insensatez? Deus diz: é tempo de reconstruir. É tempo de parar de priorizar você mesmo. É tempo de buscar o reino de Deus e a sua justiça. É tempo de você parar com insensatez. E é tempo de você investir na obra do Senhor. É isso que Ageu fala para esse povo em Judá. É essa a exortação da parte do Senhor. Reconstruir a casa, dela me agradarei, serei glorificado. A importância da reconstrução do templo estava ligado a um fator maravilhoso. Era o preparo para a era messiânica. O templo aponta para Cristo, porque ele mesmo disse que era o templo que seria destruído, depois de 3 dias seria o que? Reedificado. Os judeus levaram ao pé da letra, não entenderam, acharam que era o templo lá, templo físico, mas Jesus referia-se a ele mesmo, e ele ressuscitou. E o templo hoje em dia é a igreja, que Cristo é o que é a pedra angular. Todos nós somos pedras vivas, propriedade exclusiva de Deus. Para que tudo isso acontecesse, havia um pré-requisito: reconstrução do templo lá com Ageu e Zacarias. De forma imediata, esse templo significava também um resgate da espiritualidade saudável da parte do povo, porque o templo representa a presença de Deus, o retorno às festas cerimoniais, o retorno à adoração e o louvor ao Senhor como prioridade. Por isso que o templo deveria ser reconstruído. E é por isso que Ageu e Zacarias não estão engajados, sendo usados por Deus. É tempo de reconstruir. Regassem as mãos. Inicie essa reconstrução. Concluindo, meus irmãos, hoje, à luz dessa passagem, nós vimos que Deus, usando Ageu, ele exortou o povo a priorizá-lo, mostrou ao povo as consequências da insensatez daquele povo, e também o Senhor incentivou o povo a dar início à reconstrução. E com isso, eu quero finalizar fazendo algumas perguntas para você. Qual tem sido a prioridade da sua vida? O que você tem mais valorizado? Quais são as desculpas que você ainda está dando para não servir ao Senhor? Não assumir um compromisso que está à frente da obra do Senhor. Que a nossa prioridade seja Cristo. Que nós vamos parar de dar desculpas para servir o Senhor, arregaçar as mangas e trabalhar para glorificar e honrar o nosso Deus. Que nós venhamos assumir as responsabilidades no reino de Deus, que possamos investir mais no reino de Deus, acumular tesouros que são eternos, e não perder tempo acumulando tesouros terrenos, que a traça e a ferrugem corrói, e ladrões escavam e roubam. É tempo de reconstruir. Reconstrua a sua espiritualidade, que talvez está danificada. Você não tem mais priorizado Deus, e os problemas têm chegado na sua casa, tudo está dando errado. Por quê? Porque você não está vivendo da forma correta.
reconstrua-se à luz da palavra de Deus. E viva para honrar e glorificar o Senhor. É tempo de reconstruir. Que Deus seja a sua prioridade. Que Deus toque no seu coração. Mude a disposição desse seu coração. Duro. Do meu coração, que é duro também. Que Deus possa estar nos dando um incentivo para que nós façamos a diferença enquanto aqui vivemos. Essa é a primeira mensagem do profeta Ageu para o povo de Judá. Na semana que vem nós veremos sobre qual foi a reação desse povo. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Senhor Deus, Tu és um Pai de amor. E pelo fato do Senhor nos amar, o Senhor nos disciplina. O Senhor nos exorta. Hoje em dia, ouvir a verdade é quase como uma ofensa. Mas, como filhos do Senhor, nós temos que aceitar. Sim, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Sim. Perdoe a nossa apatia espiritual. Amém, Jesus. Perdoe, Senhor Deus, muitas vezes que nós levantamos desculpas para não servir ao Senhor, para não honrar o Senhor, para não trabalhar em prol do Teu reino. Que o Senhor nos perdoe pela nossa insensatez. Amém, Senhor. Pai, aquele povo passado não é diferente de nós. Nós somos pecadores. Nós estamos pedindo ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa nos motivar Sim. a reconstruir aquilo que está danificado em nossas vidas. Amém, Senhor. A reconstruir uma espiritualidade. Que nós venhamos priorizar o Senhor. Que o Senhor seja o primeiro lugar em nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a Tua palavra. Amém. A Te honrar, a Te bendizer, a Te glorificar. Muito obrigado pela exortação desta manhã. Pela mensagem do Senhor. Amém. Que toca o nosso coração. Que nos faz, ó Deus, pensar que devemos sair da zona de conforto. Sim. E devemos, meu Pai, investir na obra do Senhor. E devemos, ó Deus, viver de fato para o Senhor e não para nós mesmos. Amém. Essa, ó Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Com isso, nós estamos despedindo de você que nos acompanhou pelo Facebook. Logo mais à noite, nós teremos o culto às 19 horas. Deus esteja abençoando o domingo dos irmãos e eu os vejo logo mais à noite, às 19 horas aqui